gente começa essa conversa de hoje falando sobre oportunidade, falando sobre o Enem que está, batendo na porta aí do candidato, hein? Há menos de 20 dias para o primeiro domingo de provas, a preparação, vamos dizer que já está aí na reta final, não é isso? E nesse momento em que os noticiários do mundo falam sobre guerras, como os candidatos devem se preparar para esses temas caso eles sejam abordados nas provas? A gente escalou Simon Cavalcante para conversar com o professor, explicar e, claro, trazer dicas para a gente. Boa noite para você, Simon. Oi, linda. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o Jornal da Correio. Pois é, acho que o coração aí dos candidatos já começa a acelerar, já que a gente está na reta final. O Enem já começa daqui a 3 domingos, eles já vão estar diante aí do exame, respondendo aí a 45 questões de linguagens e também de ciências humanas, além de terem que escrever a redação. E é exatamente nesse primeiro dia onde os temas da atualidade costumam ser explorados. E podem vir tanto nas questões, independente aí do assunto, como também na redação. Então o pessoal sabe que tem que se manter atualizado sobre os assuntos do momento. E é claro que esses conflitos aí chamam a atenção do mundo e aí tem grande chance de estar ali uma questão ou outra abordando o assunto. Então, para trazer orientações importantes aos candidatos, eu vou conversar agora com o professor Fernando Costa, não é isso? Exatamente. Que é professor de Geografia. Professor, bom, a gente está vendo aí alguns conflitos internacionais, o mais recente é Israel aí, e a Palestina, que a gente está vendo, o mundo está acompanhando aflito. E aí o Enem tem essa característica, de puxar esses assuntos da atualidade, mesmo não tendo uma prova exatamente de atualidade, ou seja, em qualquer questão eles podem citar isso para puxar um outro conteúdo, não é isso? Boa noite. Boa noite, Simon. Boa noite, Linda. Exatamente, o Enem tem essa característica da interdisciplinaridade e as questões de atualidades são muito recorrentes, Então, por isso que é super importante que os estudantes estejam preparados, estejam antenados em relação a tudo que está acontecendo no contexto global e no contexto nacional, quando a gente fala do Brasil, Afinal de contas, o Enem é muito pautado também nas questões que envolvem o território brasileiro. E quando a gente fala justamente sobre essas questões voltadas a atualidades, um ponto super importante é trabalhar as questões de geopolítica, principalmente quando a gente envolve os conflitos territoriais. Inclusive o senhor preparou aqui uns tópicos já para o pessoal de casa ir se orientando, né? Exatamente, eu anotei alguns pontos aqui super importantes que estão em foco, A mídia veicula tudo isso de forma muito rápida, que é um ponto super importante pensando também nessa difusão da tecnologia, no avanço da globalização, e é importante que nós estejamos antenados em relação a alguns pontos que são super importantes, que inclusive já caíram em outras questões de anos anteriores. E aqui eu estou destacando principalmente o conflito entre Rússia e Ucrânia, que está acontecendo desde o ano passado. Também Israel e Palestina, que está se intensificando desde a semana passada. Porém, o ponto mais importante não é analisar o contexto atual, e sim entender o contexto histórico. Por que está acontecendo esse conflito? Quais são as consequências, quais são os desdobramentos, tanto para a população quanto para o comércio, também para as questões financeiras, as questões sociais. Então, tudo isso está envolvido nessas temáticas e é importante que os estudantes possam ter essa percepção. Além disso, é importante que a gente não esqueça também de alguns outros conflitos que não necessariamente envolvem as questões territoriais. Por exemplo, a crise econômica que está acontecendo na Venezuela. É importante que a gente lembre que desde 2015, 2016, isso vem se intensificando. A Venezuela atualmente vive um momento muito difícil que gera, inclusive, refugiados. E quando a gente observa no contexto global, a crise de refugiados é algo que impacta diretamente a nossa vida. A gente consegue, inclusive, visualizar aqui mesmo em João Pessoa diversos refugiados venezuelanos, haitianos, bolivianos, que fogem da sua cidade de origem, que fogem do seu país de origem e vêm buscar uma melhor qualidade de vida. Embora nem sempre isso acontece, porque a gente sabe que o nosso país é um local onde a desigualdade social é muito evidente, é algo que acontece de forma muito significativa. Então, por mais que eles estejam saindo de uma realidade muito adversa,
quando chegam aqui no nosso país, acabam encontrando algo que não é tão diferente do que viviam. Mas, obviamente, que é melhor viver aqui no Brasil, né? Que não há tantos conflitos do ponto de vista econômico, territorial, conflitos religiosos, do ou mortos, enfim. Então, é uma realidade muito complexa e os nossos estudantes que vão fazer a prova no dia 5 precisam estar antenados e ligados nesses contextos. Professor, bom, em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a questão da Venezuela, que já é um pouco mais antiga, então talvez os estudantes estejam mais atentos, apesar de todos esses detalhes que o senhor trouxe. Exato. Mas em relação, né, a Israel e a Palestina, o que é que eles têm que ficar mais atentos? Qual o detalhe, né, que talvez seja mais fácil de ser explorado aí no Enem? O ponto mais importante é perceber que, por mais que o conflito tenha se intensificado nas últimas semanas, é algo que vem acontecendo desde o início do século XX, né? No pós-Primeira Guerra Mundial, houveram alguns conflitos que, de certo modo, fizeram com que os israelenses passassem a ocupar aquele espaço. Isso se evidenciou, de fato, a partir da década de 40, né? Quando, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, juntamente com alguns outros países, né, acabaram instaurando, de fato, a criação do Estado de Israel, né, evidenciando que durante a Segunda Guerra Mundial os judeus foram, né, massacrados por conta do nazismo que acontecia lá na Alemanha. Então, o ponto mais importante não é discutir o agora, óbvio, isso é importante também, mas mais importante que isso é entender o porquê que isso está acontecendo. Quais são as raízes do conflito? Por que isso está se intensificando nas últimas semanas? E mais importante do que isso é entender quais que serão os desdobramentos, quais são os impactos para a sociedade. Afinal de contas, o Enem tem muito disso, né? Ele coloca o estudante como um ser participativo, um agente que busca entender o que está acontecendo e como resolver essas problemáticas. Então, é super importante não só para as questões propriamente ditas, mas também para a redação, né? Então, a redação apresenta uma estrutura onde o estudante precisa fazer uma proposta de intervenção. E nessa proposta de intervenção, ele precisa resolver algum problema que foi posto. Então, é importante que o estudante consiga desenvolver essa habilidade de leitura, de interpretação, de análise crítica do que está acontecendo no mundo. Certo, professor. Ele anotou aqui nesses tópicos referentes a esses conflitos internacionais. Ali também tem Brasil, né? Porque o que pode ser explorado no nosso país é a questão da democracia, já que a gente iniciou o ano com aqueles atos antidemocráticos, né? Então o pessoal também deve ficar atento. Então deixa eu agradecer ao professor aqui por ter conversado com a gente e trazer, né? Tá certo, então. Simon estava ali finalizando, né, trazendo as dicas e as orientações sobre o Enem desse ano, mas a gente teve ali no finzinho da participação dele, né, uma falta de comunicação com o Simon, a gente perdeu aí a comunicação com o Simon, mas enfim, dica dada, né, anotada daqui para as provas. Daqui para o domingo aí das provas, a gente vai trazer outras dicas e orientações aqui no Jornal da Correia, então fica sempre esperto, tá? Que aqui no JC a gente vai sempre trazer dicas para você, candidato que está nessa preparação, nessa reta final, não é mesmo? Já aí há poucas semanas para o grande dia, primeiro dia das provas, tá bom?